Ei, pessoal, hoje no mundo político, a relação tumultuada do presidente Jair Bolsonaro com a imprensa e a recente decisão de alguns veículos de abandonar a cobertura da porta do Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente. Eu vou conversar com o professor, jornalista, doutor em comunicação, Rogério Cristofoletti, da Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo bem, Rogério? Obrigada por atender a gente. Tudo bem, Vivian. Muito obrigado também pelo convite. Rogério, como é que você enxerga essa relação desde o princípio, sempre foi, não é? A figura de Jair Bolsonaro sempre trouxe uma atitude controvertida com a imprensa, mas após a campanha, a hora que ele assume, como é que você vê a partir daí o comportamento do presidente em relação à mídia em geral? Olha, a relação entre governos e imprensa e mídia tende a ser uma relação tumultuada, conflitante, né? E é natural e é esperado que seja assim. É esperado que, por exemplo, o jornalismo não funcione como uma ferramenta de propaganda dos governos, né? Mas que possa ajudar a fiscalizar os atos dos governos. Então, tende a ser uma relação áspera de atrito. Mas o que a gente observa desde o dia 1º de janeiro de 2019 é uma relação de guerra, né? O governo Bolsonaro declarou guerra desde o primeiro dia, desde o dia de posse, uma guerra contra a imprensa, porque é um governo que não se permite ser escrutinado, isto é, não se permite ser fiscalizado publicamente, não se permite ser cobrado. Então, mais do que outros? Vamos tentando fazer paralelos historicamente, não é? Sim, mais do que outros de uma maneira muito clara. Se a gente pegar da redemocratização do Brasil, né, em 15 de janeiro de 85 para cá, nenhum governo esticou tanto a corda num cabo de guerra com a imprensa. A gente já viu asperezas, né, e formas de atrito dos governos Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. É natural que aconteça, é natural que o jornalismo tenha que morder os calcanhares do poder. Mas da forma como a gente vem observando, não, porque o governo atual, ele submete os jornalistas a situações não só de hostilidade pública, como acontecia lá no cercadinho do Palácio da Alvorada, mas ele atenta contra a imprensa, ele manda jornalistas calar a boca, ele destrata jornalistas, principalmente mulheres, né? Ele e a SECOM, por exemplo, já estimularam empresas a deixar de anunciar, a fechar as torneiras para abastecer a mídia no Brasil, e ele submete os jornalistas lá no cercadinho, por exemplo, a agressões, inclusive físicas. Isso já vem acontecendo, né? Então, não há equivalente. Os apoiadores se sentem empoderados, provocados? Eles se sentem autorizados a fazer. Porque se o presidente da República destrata jornalistas, as pessoas vão pensar, poxa, se o presidente está falando isso, realmente é assim que tem que ser tratado, né? Então, é uma relação sem precedentes. Às vezes as pessoas que pegam a nossa entrevista e não sabem o que é o cercadinho, né? O cercadinho é um espaço que, desde o início do governo, foi delimitado na entrada do Palácio da Alvorada, por onde o presidente passa todos os dias, por volta de 8 horas da manhã, e tem ali os jornalistas que acompanham, e é chamado de cercadinho porque um grupo é cercado mesmo, e um grupo de apoiadores sempre fica ali num comportamento de claque, de apoio ao presidente, a tudo que ele diz. Né? E é desse ambiente que nós estamos falando. Isso, Vivian, com um detalhe. Quando a gente vê nas imagens das câmeras, parece que os apoiadores estão cercados de um lado e a imprensa está de outro. E efetivamente é assim que acontece, só que apoiadores e os repórteres entram pelo mesmo lugar. Então eles chegam a ter contato físico. É nesses momentos que acontecem as agressões. Eu tenho um colega que cobre
a alvorada que cobria o cercadinho até antes de ontem, até esses dias aí, e ele falou que ele já recebeu tapa e já recebeu empurrão, além de xingamentos e coisas do tipo. É uma Há situação vídeos, muito... inclusive, circulando na imprensa, não é? Sim, sim. Com essas abordagens mais agressivas, de cercar repórter. E eu friso, essa é uma relação que não pode ser colocada dessa maneira. Existe uma liturgia do cargo da presidência da República, de quem ocupa um lugar dentro do poder constituído, e ele deve respeitar outras instituições, como a imprensa. Então, precisa ser uma relação que não pode ser uma relação pessoal. É uma relação que é impessoal. É pessoa jurídica, não é pessoa física. Não é contra o cidadão Jair Bolsonaro, CPF. Não, é contra o ocupante de um cargo da presidência da República, que poderia ser eu, poderia ser Vivian, poderia ser qualquer pessoa. Né? Essa pessoa tem que prestar contas dos seus atos à população. E uma forma consagrada nas democracias é por meio do jornalismo. Agora, no início do mandato, Bolsonaro acreditou que poderia não falar com a mídia, que ele poderia se comunicar através, pelo menos ele deu a entender isso, que ele faria apenas lives, que ele não daria entrevistas, não daria coletivas, e em dado momento, logo depois que começou o mandato, ele mudou de atitude e começou a falar, mesmo que sempre numa atitude hostil, mas começou a dar entrevistas. O que você acha que fez Bolsonaro mudar de atitude? Possivelmente, ele deve ter observado os números das suas lives. Elas têm um alcance, mas é um alcance limitado. E ele precisa governar para todos. Né? Então, quando é que ele passa entre aspas, atender a imprensa? Quando é criado o cercadinho, quando é criado um ambiente propício a ele. É importante que o telespectador puxe na memória e se lembre, quantas vezes ele observou uma coletiva de imprensa que tinha uma claque de presidente da República? Não há, não há, porque coletivas de imprensa, conferências de imprensa, são espaços de encontro de repórteres e das autoridades. É o momento em que os repórteres são prepostos, são representantes do público para fazer as perguntas que o público quer saber. Para as pessoas, para as autoridades constituídas, prestarem contas. O que Jair Bolsonaro faz ao montar um cercadinho com uma claque é montar um ambiente em que ele tenha não só uma claque para hostilizar os jornalistas, impedir o jornalista de fazer algumas perguntas e de tornar aquilo mais informal, mas também essa claque se ocupa de fazer vídeos e de disparar uma contranarrativa daquela coletiva. Mas aquilo não é uma entrevista coletiva. Eu friso o Palácio do Planalto, que é onde o presidente trabalha, e o Palácio da Alvorada, que é onde ele mora. Esses dois espaços têm acomodações, ou têm condições de ter acomodações adequadas para que o presidente da República preste contas à nação de uma maneira profissional, com jornalistas profissionais. Só não faz porque não quer. A Federação Nacional dos Jornalistas vem tentando há meses, com o Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, buscar soluções para o problema. E não se buscou. Até que chegamos a uma situação de perigo tal que as próprias empresas ficaram motivadas a fazer isso, a abandonar Agora, esse tem tipo uma de governo. atitude, a montagem desse, digamos, dessa arena, né, ela é deliberada, não é não é porque, como você disse, não tem um espaço, não é? Aí eu chamo atenção também para as falas do presidente, porque há talvez uma impressão de que, ou pelo menos tem um movimento do presidente para levar as pessoas a crer que as coisas que ele diz ali são, digamos, improvisadas, não é? Eu queria que você analisasse isso. Como é que você vê essa abordagem, essa forma de agir, o quanto ela pode ser eficaz do ponto de vista da comunicação? Do ponto de vista da comunicação, me dá a impressão que esse governo ele opera com a seguinte estratégia: ele cria crise atrás de crise e ele vai manejando as crises.
uma crise, por exemplo, uma pequena crise pode fazer com que parte da imprensa desvie o seu olhar de algo que é importante e passe a observar aquele caso, né? Uma frase infeliz, uma frase machista, xenófoba, homofóbica, discriminatória, uma frase desrespeitosa. Isso pode fazer com que haja o que é uma certa distração, né? É o que a gente chama de estratégia de diversionismo. As pessoas, né, ficam distraídas com aquilo. Esse governo aposta nesse tipo de coisa. E esse governo cria crises artificialmente, pequenas crises, não só o presidente da República, mas os seus apoiadores, os seus ministros, para que ele possa, de alguma maneira, preencher toda a narrativa. Vejam vocês que, se a gente observar no jornalismo, jornalismo convencional, né? Se a gente observar dentro do noticiário, a gente percebe pouquíssimo espaço para a oposição. Esse governo, ele consegue ocupar a narrativa, inclusive da oposição, porque ele cria as crises que a oposição deveria criar. Então vem aí a questão, como cobrir, não é, essa polêmica calculada, essa polêmica permanente calculada, essa ocupação do espaço, não é, do contraditório, fala daqui, responde dali o tempo todo. Não é? Eu não tenho memória de que nós tenhamos tido um governo que apelasse para essa estratégia. Então, o que eu quero dizer é que isso é muito novo. Então, no começo, nos primeiros meses, era natural que a imprensa caísse nessa armadilha criada por Bolsonaro, pela SECOM, pelos seus estrategistas. Era natural que a gente caísse porque a gente não conhecia. Agora, passado 1 ano e meio, nós já conhecemos. Então, é necessário que as redações resgatem os seus critérios. Por exemplo, a gente vê veículos de comunicação que estão insistindo em fazer debates que são infrutíferos. Criar debates de polêmica que são tentativas de se manter um certo equilíbrio, de uma certa equivalência. Por exemplo, fazer uma discussão, um debate sobre vacina ou não vacina, ou se terraplanismo ou não terraplanismo. Isso não tem noção, isso não tem importância, isso é uma falsa equivalência, isso é uma falsa sensação de equilíbrio. E o jornalismo ele precisa não fazer isso. É o que a gente costuma dizer, que a gente não deve bater palma para maluco dançar. Então, muitas vezes, tentando fazer um certo equilíbrio, uma certa equivalência, os veículos de comunicação criam armadilhas para si mesmos. O jornalismo deve ter uma pauta própria. É claro que ele não pode deixar de cobrir o governo, tem que cobrir o governo. Mas há alguns meses, lá no Observatório da Ética Jornalística, onde a gente estuda, né, essas questões, a gente vem criticando a cobertura no cercadinho. Nós dizíamos que essa não era a melhor maneira de se cobrir. Nós dizíamos que não se pode deixar de cobrir o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada e por aí vai. Mas era necessário que as condições fossem outras. Eu cheguei a conversar com alguns repórteres para saber qual que era o ânimo deles para isso. Eles acreditavam, isso estou falando de março e abril, tá? Eles acreditavam que era necessário, sim, cobrir o presidente da República naquelas ocasiões em que ele poderia ser espontâneo ou que ele poderia ser, muitas vezes, o quê? Desastrado em permitir que algumas coisas que não queria dizer falasse, né? Só que isso foi mudando, a ponto de que hoje, pouco tempo atrás, há uma semana atrás, os repórteres iam muito a contragosto isso, mas porque as redações mandavam. Alguns veículos de comunicação hesitaram, antes de ontem, esses dias, no início da semana, hesitaram em abandonar a cobertura no Palácio do Planalto. Né? Então, quer dizer, as empresas estavam um pouco reticentes. Algumas ainda hesitando, né? Algumas, né? Eu pego, por exemplo, o caso do Congresso em Foco, que há quase 90 dias não cobre. Né? Tanto é que quando os colegas dos outros veículos abandonaram a cobertura, o Congresso em Foco escreveu um texto bastante bem-humorado dizendo, olha, sejam bem-vindos, Globo, Folha, né? Porque a informação não cabe no cercadinho. E justamente não cabe no cercadinho. Eu queria citar uma fala do presidente hoje, mais uma fala que ele levanta a bola justamente da polêmica, né?
da provocação, ele diz: não teremos outro dia como ontem, chega. Querem tirar a mídia que eu tenho a meu favor sob o argumento mentiroso de fake news. Então, além dele estar se referindo aos mandados que foram cumpridos ontem, toda a repercussão que isso trouxe, ele diz textualmente que ele está, que aqueles veículos, aquelas pessoas que estão ligadas a sites, a blogs, ou enfim, e que fazem a comunicação, colaboram com a comunicação do presidente, estão sendo atingidas e são elas que ele está considerando a mídia favorável a ele. Como é que você vê essa questão de mídia favorável, né? Ele fez também, digamos, uma aproximação com Record e SBT. SBT tradicionalmente sempre teve esse papel, né, de fazer uma comunicação governamental, abrir espaço para isso. Mas como é que você vê, então, o que ele considera mídia favorável e também essa aproximação que ele fez, esse movimento que ele fez com esses veículos? Bom, são várias coisas, né? Essa aproximação com os veículos é uma estratégia política. Ele pode fazer? Pode. Né? Quer dizer, ele vai buscar aliados, ele vai buscar formas de sustentação. O que me causa espécie é que esses veículos se prestem a isso, né? Record, SBT, eventualmente Band, Rede TV, né? A gente tem uma foto e tem registros do dia 7 de setembro do ano passado, no desfile de 7 de setembro lá em Brasília, nós temos fotos na imprensa em que nós temos um registro do presidente da República ao lado do Silvio Santos, ao lado do pastor Edir Macedo. Notem que nessa foto não está o vice-presidente da República. Quer dizer, o presidente da República, diante de um desfile militar comemorativo da independência do Brasil, não está do lado do vice-presidente, ele nem aparece no requadro da foto, mas aparece do lado de quem está apoiando ele, né? Essas emissoras, eu acho muito perigoso e temerário que elas ofereçam esse tipo de apoio, porque não cabe a emissoras desse tipo fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque essas emissoras elas exploram concessões públicas que têm contrapartida e que devem ter contrapartidas sociais de acordo com a Constituição Federal. Essas emissoras devem ter um jornalismo independente, crítico, né? E isso não deve contaminar suas relações. O raciocínio do Silvio Santos é exatamente o contrário. A partir dessa questão da concessão, ele chama o presidente da República de patrão. Por isso, então, ele faz o jornalismo ou oferece a emissora para fazer uma comunicação governamental como ele faz. Ele justifica dessa forma. É deplorável porque é o seguinte, isso é renunciar à independência do jornalismo, à autonomia de poder fiscalizar. O presidente da República não é patrão do Silvio Santos. O presidente da República pode ser um anunciante. E não o presidente da República, mas o governo federal. E para ser anunciante tem que seguir critérios estabelecidos e de maneira transparente para a distribuição de verbas que são públicas. Veja que, ao falar disso, eu estou falando também da SECOM. A Secretaria de Comunicação do Presidente da República deve seguir critérios de impessoalidade. Ele não deve distribuir verbas que são públicas, não são da Presidência da República, não são de Jair Bolsonaro. Ele deve distribuir isso de uma maneira equitativa e seguindo critérios que são técnicos, critérios que foram estabelecidos pela própria SECOM. Então, é muito complicada essa aproximação com as emissoras de TV e a aquiescência, né, a anuência dessas emissoras de TV em fazer um jornalismo sabujo, um jornalismo capacho do presidente da República. Segundo, é preocupante que a SECOM use recursos públicos e meios públicos. Vejam, são públicos, não são estatais. São públicos, né? De comunicação de políticas públicas, de comunicação, de prestação de contas, de atos públicos do ocupante da presidência da República, dos ministérios e por aí vai.
né? É muito preocupante. Vale para a mídia alternativa também, que ele tem, que é a que Vale. ele está se referindo nessa fala dele, né? Que está Sim, sim. dizendo que Sim, está sim, sim. tentando tirar dele esse apoio. Veja, ele tem uma mídia que ele é simpatizante. Outros governos também tiveram. Os governos do PT também tiveram, né, os chamados blogs E uma sujos. política de verba para esses blogs alternativos, para jornais, pequenos jornais pelo país, não é? Sim, sim, sim. Mas sempre observados o que critérios de transparência, de equidade, critérios técnicos, que podem ser contestados, sempre podem ser contestados, né? É importante que o presidente da República entenda que a ação de ontem da Polícia Federal foi feita pela Polícia Federal que ele elogiou no dia anterior. Então, quer dizer, são dois pesos e duas medidas. Quer dizer, num dia ele elogia a Polícia Federal, no outro dia ele critica a Polícia Federal. Bem, a gente está no momento em que a própria ideia de interferência na Polícia Federal está sendo investigada pelos meios competentes e está sendo questionada pela sociedade. Então, o presidente da República precisa entender que a presidência da República é um estado de coisas. Ele passa pela presidência da República. Ele não é dono do Brasil. Ele não é dono da presidência da República. Ele é um ocupante de um cargo que tem um mandato que foi eleito por um período específico e que ele, como qualquer um de nós, sim, deve satisfações a uma coisa chamada Constituição Federal. Constituição Federal. A Constituição Federal determina os limites dos poderes. Nós vivemos um Estado democrático ou o que se pretende ser um Estado democrático de direito. E se ele é um Estado democrático de direito, a democracia é o regime da partilha de poder. Não é um absolutismo onde você tem o rei que encarna, que exerce o poder. Não, você tem a partilha do poder. O executivo, o legislativo, o judiciário. Sim. Agora, você está fazendo uma análise assim de como o governo, como o presidente deveria se comportar. Vamos olhar também para o outro lado. Como é que a imprensa faz para não deixar que as pautas sejam sequestradas, não é? Dia a dia, ali no cercadinho, ou, enfim, no todo dia da cobertura do Planalto. E, mais do que isso, como escapar da editorialização diária da notícia? Né? Eu vou usar um exemplo porque eu acho que ele é um clássico, que é o Jornal Nacional. Né? Nós temos o Jornal Nacional, um jornal extremamente bem feito, mas profundamente editorializado. Por trás de toda a equipe de jornalismo, de qualquer veículo, de qualquer edição, você tem uma empresa que tem interesses a defender. No caso da Rede Globo, por exemplo, a própria concessão, não é, que vem sendo ameaçada pelo presidente da República. Então, da perspectiva da imprensa, o que seria desejável assim pontuar para não deixar que a pauta seja sequestrada? Olha, é importante, é fundamental que os veículos de comunicação tenham critérios jornalísticos muito claros e que tenham a noção do seu papel histórico. Esse momento que a gente está vivendo é um momento histórico, um momento diferente de outros dessa relação tumultuada, dessa relação explosiva entre o presidente da República, né, entre uma instituição, né, e a imprensa como, né, representante dos interesses mais coletivos. Então, os veículos de comunicação precisam ter muito claro o papel de que eles precisam ajudar a fiscalizar os poderes. Não é só a presidência da República, é o judiciário também, é também o legislativo e por aí vai. Infelizmente, a gente vem observando a editorialização realmente acontece e ela acaba sendo prejudicial, às vezes sim, às vezes ela vem a trazer aspectos que são importantes para que a comunidade possa, né, adotar uma leitura sobre isso, mas infelizmente a gente vem observando uma fragilização do jornalismo profissional. Essa fragilização está se dando como? A crise financeira nos veículos de comunicação, a extinção de postos de trabalho, o enxugamento das redações, ao mesmo tempo, a redução das verbas publicitárias para manter veículos que possam cobrir de uma maneira
profissional os veículos de comunicação e nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Notem vocês que nesse momento de pandemia a gente consegue ver o que as equipes, principalmente na televisão, né, a gente consegue identificar as equipes trabalhando em turnos. Então, o noticiário precisa ser feito. A gente está observando, você citou o Jornal Nacional. O Jornal Nacional tem entrado todos os dias com mais de 1 hora de programa de televisão. E isso é muito tempo de produção, né? E com uma equipe pela metade. Ao mesmo tempo, a gente vem vendo os veículos menores nos estados, nos municípios, trabalhando quase que em home office. Com dificuldades de deslocamento, de logística. Então, tudo isso É o nosso caso, inclusive. Justamente. Limita o espaço e o campo de atuação do jornalista. Então, a gente sempre recorre a essa metáfora porque a gente não tem nada parecido para poder aproximar, sabe, Vivian? Mas parece que a gente está numa guerra. Porque a guerra é uma excepcionalidade, né? As coisas não funcionam direito, as forças... A gente está sempre sob ataque e a imprensa está sempre sob ataque. Um levantamento da Federação Nacional de Jornalistas contabilizou que nos primeiros 4 meses desse ano, 179 agressões foram feitas à imprensa pelo presidente da República, a pessoa fazendo. Ora, isso autoriza muita gente a bater em cinegrafista, como a gente viu em São Paulo, como a gente viu em Minas, como a gente vê em Minas, pichação em locais, né, mate um jornalista, como a gente viu empresário da comunicação incentivando a apedrejar jornalista. É um processo crescente, né? É um processo crescente, é uma bomba relógio. Nós precisamos valorizar o jornalismo profissional. Nós precisamos valorizar essa função do jornalismo de atuar com independência e autonomia. O jornalismo não deve servir a governos. O jornalismo deve servir a coletividade, a comunidade, a sociedade de uma maneira geral. É claro que a sociedade não é um mingau, né? Ela é uma sopa de diferentes interesses, mas a gente deve o quê? Buscar o interesse público. É de interesse público saber o que o presidente da República faz? Sim. É de interesse público saber como é que os estados estão comprando equipamentos para enfrentar a pandemia? Sim. É de interesse público saber questões econômicas, ajudas econômicas, como linhas de financiamento de manutenção, de sobrevivência de pequenas e micros empresas no Brasil para que elas não quebrem e que o governo não fez nada até agora? Sim, tudo isso é importante. E tudo isso é falado pela imprensa. Quer o governo queira ou não. Você é um estudioso de ética da comunicação. Pegando gancho nisso, os limites éticos numa situação como essa, né? Que o presidente estabelece a relação baseada no conflito com a imprensa e, ao mesmo tempo, estamos em meio a uma pandemia. Quais são o que você diria que são os limites éticos dos jornalistas, né? E desejável que seja também dos veículos de comunicação? Olha, eu admiro muito os nossos colegas que saem às ruas, estão na linha de frente, como os profissionais de saúde, que estão, né, indo buscar informação para prover a sociedade de serviço. O meu respeito por eles, porque não é fácil fazer isso, eles estão se arriscando a própria saúde para isso. E estão se arriscando também num ambiente de muita hostilidade, né, alimentado pelo presidente da República e pelos ministros diversos, né. Em termos éticos, eu admiro também a paciência dos nossos colegas, porque muitos são hostilizados, são xingados, são atacados pela presidência da República e mantêm-se calmos, serenos. Eu fico admirada também. Né, porque a gente poderia reagir da mesma maneira, né? Xingar de volta, mas é acertado que não se xingue de volta, não é uma questão pessoal. Né? Embora isso fira as pessoas, é uma atitude profissional, não é? Sim, claro, uma atitude muito profissional. Então, em termos, quais são os limites éticos?
tratar com respeito às autoridades, mas também sem abandonar a firmeza. É necessário ter firmeza para buscar informação, porque os jornalistas somos representantes da sociedade para buscar essas informações. E o cidadão comum não pode ir até uma coletiva do ministro da Saúde para saber o que está sendo feito. O general Pazuello precisa dizer ali. E quem vai perguntar é um jornalista. Então precisa ser firme, né? Sendo respeitoso. O jornalista não deve se distanciar do que é importante para a sociedade, o que é interesse público e não o que é interesse privado do seu veículo de comunicação, dos seus anunciantes, interesses pessoais ou interesses das fontes. Então ele deve perseguir isso. O jornalismo deve ter muito rigor metodológico para buscar essa informação, buscar precisão, buscar correção da informação, ouvir os lados, dar sempre a oportunidade de que alguém dê o seu contraditório, dê o seu depoimento, dê a sua versão daquilo. Né? Buscar pluralidade de fontes, mostrar que o jornalismo tenta, de alguma maneira, refletir um pouco do que é a sociedade, que ela é complexa, que ela é contraditória, que ela é dinâmica e por aí vai. Né? Agora, o grande desafio é escapar da polarização que está dada? É um grande desafio atual, sim, Vivian, e é muito difícil escapar disso, sabe? Porque as redes sociais contribuíram muito para isso, né? E tem um discurso hipócrita da imparcialidade, mas nós temos um grau de polarização muito elevado na sociedade. Sobretudo, é político, é uma questão política, mas sobre qualquer assunto, inclusive, hoje em dia, se polariza, né? É difícil enfrentar isso no todo dia, na cobertura. É muito difícil enfrentar, sim, e é fácil cair na armadilha de polarizações artificiais, né? Como você mesma disse. Quer dizer, nem tudo é polarização. Há alguns aspectos que são, e é da política, né? A tensão, a fricção, o atrito. Agora, quando o jornalista está cobrindo política, muitas vezes ele não está cobrindo política, ele não está cobrindo jogos do poder, ele está cobrindo o quê? Políticas públicas. Então, deve-se o quê? Ter um olhar um pouco mais atento com relação a isso. Rogério, foi um prazer falar com você, te conhecer. Ótimo papo. Muito obrigado pela oportunidade, um grande abraço para vocês e obrigado pela oportunidade.